Olha, eu sei que você quer me xingar pelo conteúdo do vídeo, seja pela thumbnail ou pelo título, mas calma aí, vê o vídeo e depois escreve alguma coisa. Primeiro eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não odeio FNAF, muito pelo contrário, eu amo essa franquia e é o meu mascote horror favorito. E justamente por ser o meu mascote horror favorito, algumas situações vêm me desagradando muito e eu vou abordar elas nesse vídeo. Mas pronto, o foco aqui agora é outro. Lançamento do capítulo 4 de Pop Playtime. O que foi isso? É simplesmente bizarro. Esse capítulo veio pra mostrar o que o Pop Playtime é de verdade, sabe? Claro, a gente teve o 3 com o Catnap, mas esse quarto ele veio pra quebrar todo o conceito do mascote horror que a gente conhece, sabe? Ele foi o precursor do caos. Eu acho até engraçado porque houve uma certa altura da minha vida que eu achei que Pop Playtime era um scam. Se bem que não deve ter sido só eu que pensei isso, pô. Pelo menos eu conheço uns 2 ou 3 amigos que também achavam que Pop Playtime era um scam, ali no capítulo 1 pelo menos. Todo mundo achava que aquilo ia ser um Garden of Bambam 2, por mais que o Pop veio primeiro, né? Pode ficar tranquilo que eu não vou dar nenhum spoiler do capítulo 4 de Pop Playtime. Eu só vou dizer pra você que ele é fantástico do início ao fim e não se compara aos outros 3, tá bem? Os outros são muito bons, mas esse 4 veio pra fechar com chave de ouro, mas a gente sabe que ainda vai ter o 5. Porém, uma coisa que vem chacoalhando a comunidade é a recente discussão levantada que Pop Playtime teria superado Five Nights at Freddy's. Olha, eu vou ser sincero, eu acho que não. Pop Playtime não superou Five Nights at Freddy's e não chegou nem perto de ter o impacto que Five Nights at Freddy's teve. Até porque se não fosse Pop Playtime, se não fosse Five Nights at Freddy's, não existiria Pop Playtime. Agora, se você me perguntar nos dias de hoje o que eu prefiro, eu vou te responder Pop Playtime com toda certeza. Cara, sinceramente, eu tô muito descontente com Five Nights at Freddy's, com o rumo que a franquia tomou. É simplesmente bizonho pra mim o fato de eu não sentir mais medo com nenhum tipo de mídia de Five Nights at Freddy's. O último jogo deles, o Into the Pit, foi até que legal, eu gostei, só que eu acho que pecaram muito com a arte. Eu não tô falando do pixel, a pixel art tá maravilhosa. Eu acho que pecaram naquelas cutscenes em história em quadrinhos que, desculpa, quem curte esse estilo de arte, mas eu só achei meio preguiçoso, um jeito preguiçoso de contar a história de baixo orçamento, sabe? Não só isso, mas algo que me incomoda muito em Five Nights at Freddy's é o fato de, assim, você não consegue saber a história, entender o que está acontecendo só jogando os jogos. Você precisa ler os livros, você precisa ler o manual dos livros, assistir 500 vídeos do Core, um documentário de 30 horas, para aí sim você entender a história que vai ser toda remodelada no próximo jogo, no próximo livro, no próximo quadrinho, no próximo filme, no próximo desenho, na próxima puta que pariu. Scott tá perdido, a gente já sabe. Ele mesmo admitiu isso no podcast onde ele falou que nem sabe mais o que é que tem naquela caixa. Mas, cara, me entristece muito ver pra onde essa franquia foi. Me entristece porque eu tô jogando Pop Playtime e só de jogar o jogo eu estou entendendo a história. E o jogo é muito completinho, é todo amarrado, é muito bonitinho. Sempre que eu vejo isso, eu só consigo lembrar do desastroso lançamento do Security Breach, coisa que eu não vi ninguém falando na época e ninguém fala mais hoje em dia, que o jogo lançou simplesmente cagado. O jogo estava rodando mal no PlayStation 5, que foi a plataforma onde ele foi lançado, juntamente com o PC, claro. Eu sei que muito se falou sobre o bug da Vayne não aparecer e coisa assim que afetava muito na história, mas cara, não foi só isso. O meu computador, que era um computador até que bom pra época, não rodou o jogo. O meu PlayStation 5 não rodou o jogo direito. Tipo, tava simplesmente todo cagado. Coisa que até agora não aconteceu com Pop Playtime. Claro, teve aí o último capítulo que da aquela luta final que tava bem lagado. Tem certos lugares que tava muito lagado, mas que foi consertado literalmente um dia depois do lançamento do jogo. Se eu abrir o Security Breach hoje, ele ainda vai estar quebrado em certas partes. E isso incomoda muito. Mas vamos falar aqui menos de aspecto técnico e vamos falar sobre a gameplay, a jogabilidade. O que me deixa maluco com Five Nights at Freddy's é que eu lembro de eu ter meus 14 anos, 13 anos e tá lá jogando Five Nights at Freddy's 2 e tá extremamente em pânico em deixar a Puppet dentro da caixa. Eu ficava muito assustado. O fato do Fox estar no corredor da frente e a Puppet está saindo da caixa, aquilo me apavorava, eu ficava em pânico. Hoje em dia, quando eu jogo Pop Playtime, eu fico em pânico em ver, por exemplo, o Huggy Wuggy saindo da televisão num sonho do Catnap, ou, por exemplo, ser perseguido pela Mommy Longlegs e por aí vai. Agora,
Você consegue se lembrar algum momento que você teve medo no Security Breach? Eu tenho que fazer força pra lembrar e eu só consigo me lembrar daquela parte da creche. E tipo, nem foi tanto medo assim, porque aquilo dura tão pouquinho, sabe? Então, tipo, a história também eu não curti, achei bem chato. Teve a DLC também, o Ruin, que, sei lá, pra mim foi muito esquecível, sabe? Aquilo virou uma maçaroca toda, você atravessa dimensões e não sei o que. Pode ser que eu esteja falando maior merda, mas é isso, eu não entendi, eu não saquei. Eu fico simplesmente meio chateado, porque eu lembro do pavor que eu sentia com Five Nights at Freddy's 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai. E quando eu vejo no que a franquia se tornou hoje, me dá uma certa tristeza. E quando a gente vê jogos como Pop Playtime sendo lançados, isso me dá um pouquinho de felicidade, porque eu vejo que o Mascot Horror realmente não tá morto. Muito pelo contrário. Sobre Pop Playtime ser melhor que Five Nights at Freddy's, na minha sincera opinião, nos dias de hoje, sim, é muito melhor que Five Nights at Freddy's. O capítulo é lançado, ele não dura 1 hora como duram todos os jogos de Five Nights at Freddy's. Sinceramente, FNAF é bom? É muito bom. Mas se você demora 2 horas pra zerar um jogo do FNAF, poxa, alguma coisa tá errada, sabe? Enquanto isso, nos capítulos do Pop, eu passo mesmo muito tempo, porque também eu sou bem burrinho com os puzzles. Mas é uma coisa muito grande, sabe? Tipo, eu sinto que. Eu sei que são jogos diferentes, não dá pra ficar comparando aqui um com o outro, mas eu tô dizendo a minha opinião do que eu gosto mais, tá bem? Eu não tô dizendo. O que eu tô dizendo aqui não é regra. Atualmente eu sinto mais medo, eu me divirto mais e eu acho mais interessante a história de Pop Playtime. Simplesmente pelo fato de que o jogo sai bem feitinho, com uma jogabilidade que eu gosto, com uma ambientação muito maneira e com uma história que eu consigo entender sem precisar consultar uma bíblia. Mas sinceramente, no final de tudo, isso é muito bom. Essa discussão na comunidade, esse alvoroço todo que está sendo gerado, é ótimo, porque daí o Scott Calton vai se tocar que assim, agora a água tá batendo na bunda, não tem mais só Five Nights at Freddy's. Ele não é mais o único, sabe? Eu sei que pronto, teve o capítulo 3 e o 2 que são muito bons, mas agora o Pop Playtime veio para dar o passo que Five Nights at Freddy's não queria dar, sabe? Quem jogou o capítulo, quem já assistiu sabe do que eu tô falando. E isso é ótimo, porque agora o Scott Calton vai se ver obrigado a se mexer, a fazer alguma coisa da hora, sabe? Não tô dizendo que ele não tem feito nenhuma coisa da hora. Eu não duvido nada que os livros sejam muito bons e isso tudo, mas eu quero jogar joguinho. Eu não quero precisar entender uma história lendo um livro e tudo mais, sabe? Resumo aqui da ópera. Isso tudo que tá acontecendo agora é ótimo. O Pop Playtime lançou e é um jogo incrível, e eu espero muito mesmo que o Scott Calton olhe isso com olhos de competição e traga um FNAF decente, um FNAF bom e que seja gostoso de assistir teorias e tudo mais. Porque sinceramente eu até abandonei canais que eu amava, como o do Core, que eu voltei agora por causa de Pop Playtime, porque eu tava simplesmente cagando e andando para as teorias de FNAF, mesmo sendo o Core falando, sabe? Chegou nesse ponto. Agora que ele começou a falar de Pop Playtime, não começou, eu sei que ele tá falando há muito tempo. Eu já gosto mais, eu voltei pro canal dele e, consequentemente, eu voltei para ver o que se tornou o FNAF. E eu novamente fico muito chateado com o que se tornou. Mas lembrando, eu só queria salientar aqui uma coisa, essa é a minha opinião. Eu posso ter falado aqui muita coisa errada, coisa que vocês não tenham gostado, mas é a minha opinião, tá bem? Eu não tô aqui pra cagar regra, não tô aqui pra falar o que é certo e o que é errado, tá bem? Agora, uma coisa que eu digo que muita gente não concorda, mas é a minha opinião, é que eu não curto muito esses jogos VR e eles serem tão importantes pra franquia. Ou, por exemplo, até o estilo de jogo do Security Breach do Ruin. Eu acho que aqueles estilos de jogos em Flash, por mais que eu deixei de gostar um pouco porque se tornou um pouco repetitivo, eles eram mais atrativos para a franquia em si, sabe? Eles combinavam mais com a temática, eles combinavam mais com a ambientação e tudo. E era algo muito acessível. Eu lembro que quando eu comecei a jogar Five Nights at Freddy's, o meu PC não rodava nem League of Legends, nem Minecraft, mas rodava o FNAF. E tipo, vendo esses jogos de VR lançar, eu me pergunto pra quem é esse tipo de jogo, sabe? Visto que é uma tecnologia muito cara. Mas também, se você não gostou de alguma coisa aqui, se você ficou muito puto comigo, tá bem, sem problema, deixa um dislike e comenta porque eu tô simplesmente cagando pra comunidade de Five Nights at Freddy's. Sempre que eu ouço falar dessa comunidade é sobre um escândalo de pedofilia ou uma coisa bizarra acontecendo, inclusive com os artistas aí, que vocês estão ligados quem são. Mas é isso, qualquer coisa, dá um toque aí nos comentários, se você gostou, deixa o like e tamo junto.